Fala galera, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre regra de três, seja simples, seja composta, mas não regra de três daquela forma que a gente vê lá nos livros didáticos, daquela forma que a gente vê lá nos cursinhos. A gente vai ver regra de três aqui, galera, a moda FGV, certo? Então vou mostrar aqui para você o modelo que a FGV sempre cobra, que inclusive eu dei até um nome, ó, regra de produção. Então, a FGV ama esse modelo. Se você vai fazer prova de raciocínio lógico matemático pela Fundação Getúlio Vargas, lembre-se que vai cair uma questão envolvendo ali proporção. Essa questão vai ser resolvida por regra de três e ela vai ser cobrada assim, ó. Eu trouxe aqui um modelo, certo? Que vai servir de inspiração para a gente. Nossa questão aqui de número 36 do curso de resolução de raciocínio lógico matemático da FGV, ela fala assim, ó, em uma fábrica de desfibriladores foi verificado que eram necessários 8 dias para produzir determinada quantidade de aparelhos. Tá vendo? Ó, regra da produção. Usando a mão de obra de 6 trabalhadores por 4 horas em cada dia. Para reduzir o tempo de produção para 2 dias será necessário. Então, galera, esse aqui é o estilo que a FGV sempre vai cobrar. Sempre vai cobrar nesse estilo aqui, neste modelo aqui. Não precisa se preocupar com outro modelo. Então, quando a gente tenta resolver essa questão, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é que tem as grandezas. Nós temos aqui as grandezas dia, né? Vamos escrever aqui, ó, dia. Temos também a grandeza número de trabalhadores, vou chamar de T. E temos também aqui, galera, a jornada de trabalho por dia, que é aquela quantidade de horas que são trabalhadas todos os dias, ok? Então, vou chamar aqui, ó, de J. Olha o que é que nós temos. Aqui na nossa questão, nós temos o seguinte, ó, 8 dias para produzir determinada quantidade de aparelhos desfibriladores. Aqui ele disse até o que era, do que se tratava a produção, mas em muitas questões ele nem fala, porque isso aqui também, galera, não é relevante, certo? No estilo FGV, o que é produzido nem é relevante, ok? Diz que 6 trabalhadores têm uma jornada aí, ó, de 4 horas de trabalho por dia. Então, ó, vamos jogar essas informações ali, ó. 8 dias, 6 trabalhadores trabalhando 4 horas por dia. Aí agora é que vem o nó na cabeça. Por quê? Porque a FGV, ela vai querer que você saia da caixinha. Ela não quer que você repita aquilo que você viu lá na escola. Ela não quer que você repita aquilo que viu lá no cursinho. Certo? Então, é agora que a coisa tem que fazer sentido para você. Olha o que é perguntado aqui, galera. Para produzir, para reduzir, aliás, o tempo de produção para 2 dias será necessário. Tá vendo aqui, galera? O problema, ele quer que a gente reduza de 8 para 2 dias, mas deixou informações vazias aqui. Ele não falou do tempo, certo? Que eu estou chamando de X. Ele não falou da jornada de trabalho, da nova jornada de trabalho, que eu estou chamando de Y. E agora, eu tenho uma regra de 3 composta com 2 incógnitas. Eu tenho que descobrir 2 coisas aqui, galera. E nós temos agora que achar uma dessas alternativas aqui. Vamos verificar o que diz as alternativas? Quando queremos reduzir de 8 para 2 dias, duplicar o número de trabalhadores, será que só isso é necessário? Na alternativa B, triplicar o número de horas trabalhadas por dia? E aí? Duplicar o número de horas trabalhadas por dia? A D, duplicar o número de trabalhadores e também duplicar o número de horas trabalhadas por dia? Aí, galera, vamos esquecer isso aqui por enquanto, esquece isso e vamos aqui, ó,
para o que eu preparei para vocês, certo? Primeiramente, isso aqui é chamado de regra de produção. O que que a regra de produção diz? Diz que se eu pegar a quantidade de dias, multiplicar a quantidade de dias pelo número de pessoas, no caso aqui pelo número de trabalhadores, e também multiplicar pela quantidade de horas, eu vou ter sempre um valor constante. Certo, galera? Então, ó, dias vezes trabalhadores vezes horas sempre vai me dar um valor constante. E isso aqui, galera, essa dica você não pode esquecer. Vamos lembrar lá do nosso probleminha? Quantos dias a gente tem? Ah, a gente tem 8 dias. Quantos trabalhadores a gente tem? Nós temos 8 vezes 6 trabalhadores. Será que é isso mesmo? Deixa eu voltar. 6 trabalhadores, certo? E a jornada de trabalho, a quantidade de horas que ele deu nessa questão é 4. Então, nós temos aqui, ó, 8 vezes 6 vezes 4, que deve ser constante. Que constante é esse? Olha só, é só a gente fazer a continha, né? 8 vezes 6 é 48. Então, se eu pegar aqui 48 e multiplicar por aquele 4, deixa eu ver quanto é que dá isso. Vamos fazer essa continha, não custa nada, né? 4 vezes 8 é igual a 32. Vem 3 para cá. 4 vezes 4, 16. 16 com 3, 19. Portanto, essa constante aqui, ó, são 192 desfibriladores que a gente tem que produzir. Ok, galera? Nisso se baseia o nosso problema. Aí, olha só o que que acontece, galera. Vem aqui comigo. Na segunda situação, o que que a gente quer fazer? Nós queremos reduzir de 8 dias para apenas 2 dias de trabalho. E vou multiplicar por um número, certo? E vou multiplicar por outro número, e isso tem que ser o quê? Lembra que eu falei que o valor tem que ser constante? Isso tem que dar igual a 192. As incógnitas que eu chamei lá, trabalhador foi X e horas foi Y. Vocês vão ver que essas incógnitas não serão necessárias. Eu só estou querendo explicar para você o modelo FGV. Na hora de você resolver, você não vai fazer essa enrolada toda aqui, não. Eu só estou passando a essência do problema para você. Ok? Então, ó, veja que dias vezes trabalhadores vezes horas é constante. 192. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então, o que é que você tem que saber na segunda situação? Eu diminuí de 8 para 2 dias, mais a nova quantidade de trabalhadores, vezes a nova quantidade de horas trabalhadas por dia, tem que continuar dando 192. Ok? É constante isso. E isso aqui a FGV ama. Ela sempre vai cobrar assim. Beleza? Vamos para o próximo slide e ver o que eu separei para você. Então, a ideia central aqui é o seguinte, ó, a produção é fixa, grava isso, a produção é fixa, não esqueça mais disso. Segunda coisa que você não vai esquecer, se uma grandeza diminui, a outra deve aumentar. Volta lá, né? Olha só, eu estou diminuindo a quantidade de dias. Claro que eu vou precisar de mais trabalhadores, certo? É claro que eu vou precisar de mais horas. Continuando, se uma grandeza diminui, a outra aumenta. Agora, veja aqui, galera, o que eu separei para você. Primeira sacada, a outra. Eu não coloquei no plural, eu coloquei no singular.
Eu não coloquei que a quantidade de horas deve aumentar e também a quantidade de trabalhadores deve aumentar. Eu coloquei no singular. Sabe por quê? Vem aqui comigo, ó. O que a FGV quer que você pense? A FGV quer que você pense que isso aqui é uma regra de 3 composta. Ela vai fazer o que com você? Com sua mente lá na hora? Ela vai fazer você perder tempo procurando X, depois procurando Y. Então, não vai ser regra de 3 composta. Se for FGV, não vai ser regra de 3 composta. Coloca isso aí na sua cabeça, certo? Vamos continuar. Quer dizer, Silvano, que a gente pensa que é uma regra de 3 composta, mas vamos resolver de outro jeito? Exatamente. Vamos resolver por regra de 3 simples. Beleza? Então vamos lá. Produção, o que é? Já falei para vocês. Produção é igual dias vezes pessoas, que pode ser trabalhadores, vezes horas. Silvano, isso está ficando repetitivo. Tá mesmo, mas eu quero que entre na sua cuca. Eu quero que entre na sua cabeça, senão vai sair mais. Certo? Esse é o padrão FGV. Por isso que estou repetindo a mesma ideia várias vezes. Vamos lá. Esquema. Trouxe um esquema visual também. Produção é o quê? Produção é fixa. Os dias diminuem, pessoas aumenta, horas aumenta. Mas lembra que eu falei para você que não vai ser uma regra de 3 composta? Vai não. Por quê? Vou passar a ideia para você agora. Olha só. Dias é o quê? Dias é a grandeza. Opa, estou na função errada. Dias é a grandeza tempo. Pessoas e horas, não vou chamar de pessoas e horas. Não vai ser uma regra de 3 composta. Isso aqui vai ser outra grandeza, que a gente vai chamar de esforço. Esforço. Que pode ser um esforço diário, pode ser um esforço semanal, pode ser um esforço mensal. Vamos voltar para o que a gente tinha antes. Aqui, ó. O que é produção? Produção é tempo. Tempo vezes o quê? Tempo vezes esforço. Opa! Eu tinha 3 problemas. Não tenho mais. Só tenho 2. Um desses problemas eu conheço. Olha só. Um desses problemas eu conheço, que é quem? O tempo. Ok, galera? Vamos voltar nos slides. O que a gente tem aqui, ó? 8 vezes 6 vezes 4, isso é igual a 192. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho tempo, que é conhecido, vezes o quê? Vezes esforço. Eu só tenho que procurar um número que vezes 2 dê 192. Esforço é igual a 192. Está captando a ideia, galera? Está captando de fato a ideia aqui que eu quero passar para vocês? Então, aqui está o esquema visual. Aqui, a regra mental para a gente não esquecer. O tempo diminui, o esforço aumenta, ou vice-versa. Se o tempo aumentar, o esforço diminui na mesma proporção, ok? Não esquece isso. Aquelas 3 ideias, a gente agora só tem 2, beleza? O atalho para FGV vai seguir o seguinte esquema. Você vai comparar apenas os dias. Se não for apenas os dias, vai ser aquilo que ele vai lhe dar as informações na primeira e na segunda situação, certo? Aqui na nossa situação, no nosso problema, que serviu ali de base para a gente, o que nós tínhamos? Nós temos 8 dias e depois 2 dias. Então, por isso, nós estamos comparando apenas dias, certo? Ele poderia também falar da primeira jornada e da segunda, ele poderia falar da primeira
quantidade de trabalhadores e da segunda. Mas a FGV gosta mesmo de dar as informações sobre os dias e perguntar sobre as outras duas, que vai se transformar em uma única, que eu estou chamando de esforço. Beleza? Agora, olha aqui, ó. Segunda coisa que você vai fazer após comparar os dias: encontrar o fator de redução. Opa, Silvano, isso aqui você já não tinha falado, não. O que é fator de redução? O fator de redução é o seguinte, vamos lá. No nosso problema, o que nós temos? Nós temos dias. Quantos dias nós temos? 8, certo? De 8 passou para quantos dias? Ah, Silvano, de 8 passou para 2 dias. Então, o que houve aqui? O fator de redução é 4. Por quê? Porque eu peguei 8, dividi por 4 e obtive 2. Então, olha só, o fator de redução que nós temos aqui, que eu estou falando, é o número 4. Essa aqui será a nossa segunda meta, após comparar os dias. Encontrar o fator de redução. Encontrei o fator de redução? Encontrei. O que eu vou fazer agora? Compensar no produto pessoas vezes horas. Como assim, Silvano? Compensar no produto. Gente, olhe aqui, ó. Se o número de dias foi dividido por 4, o esforço, olha só, lembra que eu chamei isso aqui para vocês? Lembra que eu chamei isso aqui de esforço? O esforço vai ser multiplicado por 4. Para quê? Para compensar. Então, qual é a ideia? Se eu peguei a quantidade de dias e dividi por 4, o esforço deve ser multiplicado por 4, certo? Para compensar. Entendeu aí a lógica? Então, Silvano, então, eu já sei o seguinte, você chamou lá no nosso problema isso aqui de x e isso aqui de y. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar a quantidade x vezes y e multiplicar por 4? Exatamente. E como é que eu faço isso? 2 vezes x vezes 2 vezes y. E 2 vezes 2 não dá 4? Ah, rapaz, eu solucionei o problema para vocês sem querer, só explicando. Tá vendo? Dá para a gente voltar lá na questão? Vamos voltar na questão? A gente tem que dividir a quantidade de dias por 4. Por quê? Porque eu tenho que pegar 8 e chegar em 2. Se eu fizer isso, é porque eu dividi por 4. Mas agora eu tenho que compensar no esforço. Eu tenho que compensar no esforço. Ou seja, aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 4 para compensar. Aqui eu dividi por 4, o esforço eu multiplico por 4. Mas lembre-se, aqui tem duas grandezas, trabalhadores e jornada. Então, esse 4 tem que ser dividido para os dois. Como é que eu divido isso? Eu pego o x, multiplico por 2, eu pego o y, multiplico por 2. E esse aqui é o modelo FGV, sem se esforçar, sem quebrar a cabeça, sem encher a folha de contas. Só isso, galera. É isso que ele queria que você compreendesse. Ele não queria que você fizesse conta. Ele só queria que você compreendesse essa proporção inversa. Beleza? Então, ó, não tem nada de regra de 3 composta, certo? E a regra de 3 simples, se você quiser fazer, você faz, mas não vai ser necessário. Se eu dividir uma grandeza por um valor, a outra deve ser multiplicada pelo mesmo valor. Uma eu divido, a outra multiplico e vice-versa. Então, a alternativa correta é, galera, a alternativa D, certo?
o que que ela diz? Para reduzir o tempo de produção para 2 dias, nós devemos duplicar o número de trabalhadores, certo? E também, duplicar o número de horas trabalhadas por dia. Mas a nossa aula ainda não acabou. Por quê? Porque nós temos aqui, 3 questões neste mesmo modelo só para a gente praticar. E o que é que nós temos aqui? Nessa questão, nós temos o seguinte: nós temos que uma equipe com 5 trabalhadores produz certa quantidade em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Para concluir a mesma produção em 5 dias, mantendo o número de trabalhadores, o número de horas diárias deverá ser mantendo o número de trabalhadores. Galera, percebeu aí, que o modelo é o mesmo? O que que nós temos? Nós temos dias, e dica aqui para você, já começa escrevendo o dia. Ele não falou de dias primeiro, mas já começa escrevendo o dia, porque lembra que eu falei para vocês que a gente sempre compara os dias, certo? A FGV vai lhe trazer sempre as 2 informações do dia. Então, dias, trabalhadores, jornada de trabalho. Quantos trabalhadores? 5. Jornada de trabalho, 6 horas por dia. Em quantos dias? Em 10 dias. Aí o que aconteceu depois? Para concluir a mesma produção em 5 dias, olha só, em 5 dias, mantendo o número de trabalhadores não mudou, certo? Não mudou o número de trabalhadores. O número de horas diárias deverá ser, então, aqui, X é a nossa incógnita. Beleza, galera? Aí, olha só, quando ele manter a mesma grandeza, cancela, certo? Porque o multiplicador aqui será 1. Para sair de 5 e chegar em 5, eu vou multiplicar por 1. Beleza? E agora, o que foi que eu falei para vocês? Compara o número de dias. Procura o fator de redução. Qual foi o fator de redução aqui? Foi 2, Silvano. Por quê? Para sair de 10 e chegar em 5, eu dividi por 2. O esforço tem que ser multiplicado por 2, então, né? Não, o esforço, trabalho vezes jornada, tem que ser multiplicado por 2, certo? Então, como aqui nos trabalhos eu tenho 5 e 5, então não vai fazer diferença, mas aqui vai, multiplico por 2. Conclusão, a jornada de trabalho vai passar de 6 para 12 horas. Não é fácil, galera? Muito fácil. Vamos ver agora a próxima questão, a questão de número 2. Ela diz assim, que uma fábrica opera com 12 funcionários durante 8 dias, 5 horas por dia, ok? Se o prazo for reduzido para 4 dias, mantendo a jornada diária, o número de funcionários deverá ser... Então, galera, vamos lá. Vamos escrever aqui o que é que nós temos. Nós temos funcionários. Nós temos jornada de trabalho. Nós temos dias, ok? Quantos funcionários? 12. Qual a jornada de trabalho? 5 horas por dia. 5 horas por dia. Quantos dias foram trabalhados? 8. Agora diz assim, se o prazo for reduzido para 4 dias, olha só, o prazo foi reduzido para 4 dias, mantendo a jornada diária de trabalho, ou seja, não mudou a jornada de trabalho, mais uma vez ele dá uma grandeza aqui que não muda, certo? O número de funcionários deverá ser, então aqui, X. Qual é a dica do tio Silvano? Compara o número de dias. O que você vai fazer depois? Encontrar o fator de redução. Para mim sair de 8 e chegar em 4, eu dividi por 2. Alguma das grandezas se anula? Sim.
a jornada de trabalho se anula, certo? O multiplicador aqui, ó, é 1. Porque para sair de 5 e chegar em 5 é porque eu multipliquei por 1, né não? Agora, se eu dividir por 2 aqui, ó, aqui eu tenho que multiplicar por 2. Então, fica assim, ó. 2 vezes 1 daqui, 2 vezes 12, 24. Então, aqui, galera, está a nossa resposta correta. Eu vou precisar de 24 funcionários, modelo aí FGV. Terceira questão de hoje, no modelo FGV. Para executar uma tarefa, 4 máquinas trabalham 6 horas por dia durante 9 dias. Então, vamos ler. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos máquinas, certo? Nós temos jornada de trabalho e temos também dias, ok? Quantas máquinas? 4. Jornada, 6. E quantos dias? 9. Você vai ver que nessa daqui ele tem toda uma modificadazinha, certo? Mas vai dar no mesmo. Olha só, se forem usadas 6 máquinas, mantendo a carga diária de trabalho, ou seja, a jornada não muda, o tempo necessário será, então dessa vez ele quer o tempo. Mais uma vez, lembre-se, o que a FGV vai querer que você pense? Que é uma regra de 3 composta. Mas vocês notaram que nunca é uma regra de 3 composta. É sempre uma regra de 3 simples. Ok? Aqui, ó, o que nós temos? Máquinas passou de 4 para 6. Então, ó, máquinas passou de 4 para 6. Então, 9 dias vai passar para quanto? Galera, são grandezas inversas, né? Mais máquinas, menos dias e vice-versa. Portanto, ó, nada de fazer aquela inversão de fração e depois multiplicar meio pelos extremos. Não, você vai ganhar tempo, galera. Você vai fazer assim, ó. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 9, 4 vezes 9, 36. Beleza? Ó, 4 vezes 9, 36. X é o número que multiplicado por 6 dá 36. Ou seja, x é 6. A alternativa correta, galera, está aqui, ó, na alternativa C. Então, essa videoaula, ela não foi apenas uma videoaula de resolução de questões. Ela foi mostrando para você, abrindo seus olhos, para você notar como é cobrado esse tipo de questão FGV. Quando você for fazer sua próxima prova de raciocínio lógico matemático FGV, você vai ver que a questão vai cair desse jeito. Não haverá mudança. Certo, galera? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.